Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, vocês já sabem, né? Hoje o assunto é sério. Como sempre, a gente está falando de Jesus com base na Bíblia, então o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. E hoje, galerinha, nós vamos falar de uma coisa que é muito, mas muito importante para todo mundo que diz ser cristão. Esse assunto aqui, ele realmente não pode faltar. A gente precisa falar sobre isso. Se vocês lembrarem aí o que a gente falou nos episódios anteriores, falamos sobre ser filhos de Deus, falamos sobre a salvação, e naqueles episódios ali a gente falou sobre ter fé em Jesus e sobre confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não sei se vocês vão lembrar disso. Se vocês não lembram, volta nos episódios anteriores aí que já se passaram, ouve de novo e relembra. A gente comentou que lá em Romanos a Bíblia vai mostrar a importância da fé e da confissão com a nossa boca de que Jesus é o nosso Senhor. E aí eu tinha falado que ia explicar sobre isso para vocês com mais profundidade em relação à fé e em relação a essa confissão. O que realmente é fé e o que significa confessar Jesus como Senhor. Então, vamos lá, vamos falar desse assunto que é muito, mas muito importante. É preciso entender isso aqui, porque muita gente está vivendo um cristianismo que não é verdadeiro. Tem muita gente aí que está falando que conhece Jesus, mas não é o verdadeiro Jesus. Tem muita gente aí que está falando que tem fé em Jesus, mas na verdade não sabe o que é fé. E tem muita gente aí que chama Deus de Senhor, mas não obedece os mandamentos que Deus deu pra gente nas Escrituras, aquilo que ele revelou pra gente na Bíblia. Então, vamos entender isso, porque realmente é um assunto muito, muito importante. Então, vem comigo e vamos tentar juntos aprofundar nesse assunto que é tão importante. Beleza? Então, vamos começar. E como sempre, a gente começa com base na Bíblia. Então, abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos, que vai ser o versículo 9 e 10. Então, Romanos 10, 9 e 10. Eu vou usar aqui a versão NAA. A gente vai ler juntos para a gente tentar entender essa questão da fé e da confissão de Jesus como Senhor. Beleza? Então, Romanos 10, versículo 9 vai falar: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí vem o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ok, gente? Então aqui está falando de fé e de confessar Jesus como Senhor. O que acontece? A Bíblia ela vai falar para a gente que essas duas coisas elas são importantes. Só que muitas vezes a gente percebe que tem uma grande confusão sobre o que é realmente fé e o que significa esse confessar Jesus como Senhor.
Por isso a importância desse episódio aqui, certo? Muita gente fala assim, eu acredito em Deus. Ok, você pode acreditar, mas fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, certo? Ter fé de verdade envolve uma coisa que é ainda mais profunda, o confiar. É isso aí. Tem uma historinha que eu já ouvi algumas vezes, né, do cara que passa na corda bamba no circo, né? E aí o pessoal tá assim meio que duvidando que ele vai conseguir, e o apresentador do circo fala: "E aí, quem acredita que ele consegue?" E ninguém se manifesta, daí ele vai e passa a primeira vez. Na segunda vez o cara: "E agora, quem acredita que ele consegue passar com os olhos vendados?" Já tem algumas pessoas que gritam acreditando que ele pode. E aí, mais pra frente, quem que acredita que esse cara consegue passar na corda bamba com os olhos vendados e um cachorro no colo? Já um monte de gente acreditando, grita, eu acredito. E o cara vai e passa. E aí a pergunta depois do apresentador do circo é: quem acredita que agora ele consegue, no lugar do cachorro, levar uma pessoa? E o público vai ao delírio, né? Todo mundo, yes, eu consigo, eu acredito, ele consegue. E aí o apresentador do circo ele fala assim: quem quer ser essa pessoa que vai passar com ele, no colo dele? E aí todo mundo se senta, ninguém se manifesta. Por quê? Porque aquelas pessoas ali, elas creram nele, mas elas não confiavam nele. Então a fé em Deus, ela tem muito a ver com isso. Não é simplesmente acreditar que existe um Deus, mas é confiar nesse Deus. É entregar a vida nas mãos dele e saber que você pode contar com ele para qualquer coisa, para tudo que você precisar, para aquilo que você vai comer, para aquilo que você vai vestir, para aquilo que você vai ter de necessidade básica no seu dia a dia. Isso a Bíblia fala pra gente. Vai lá ler o Evangelho de Mateus, você vai achar isso lá. Jesus ele falando para os discípulos: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, ou o que vocês vão vestir. Deixa que Deus está tomando conta de todas as coisas, certo? E infelizmente, o que a gente vê muito hoje em dia é gente que fala: eu acredito, mas chega na hora de confiar, né, de se apoiar totalmente em Deus, essa pessoa ela acaba ficando com o pé atrás e ela acaba deixando Deus em último lugar. Por quê? Porque acaba se apoiando nas riquezas, acaba se apoiando nos bens materiais, em outras pessoas, mas não vai buscar Deus, que é quem ela deveria buscar em primeiro lugar. Certo? Então a fé verdadeira é a fé que confia. Ela vai confiar na provisão, ela vai confiar na direção, vai confiar mesmo quando tudo parece incerto, certo? E aonde a gente vê muito disso, dessa confiança em Deus, em momentos assim de coisas absurdas acontecendo, é na igreja perseguida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir histórias ou ver o que acontece com cristãos que são perseguidos pelo mundo, mas assim, é um negócio absurdo. As pessoas que têm fé em Jesus, pela fé que têm, elas acabam sendo perseguidas até a morte muitas vezes, são presos, são assassinados, têm que se reunir em lugares escondidos quando vão falar de Deus, não podem carregar uma Bíblia, como a gente vê em tantos lugares no mundo, pessoas que têm liberdade para falar de Jesus. Esse podcast aqui que eu estou fazendo, se eu fosse fazer ele num país de perseguição, eu não poderia, as pessoas iam me prender, iam me matar. Então assim, essas pessoas da igreja perseguida, eles mostram pra gente o que é ter fé de verdade em Deus, o que é confiar em Deus mesmo nos momentos de muita dificuldade. Se você ainda não teve essa oportunidade de ver como funciona, né, uma igreja perseguida, de como essas pessoas vivem, dá uma pesquisada, porque realmente é algo muito importante. Todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ver o que acontece com essas pessoas e pegar o exemplo deles de fé. E essa fé que eles têm, apesar de todas as coisas que acontecem no dia a dia deles, faz com que coisas sobrenaturais aconteçam. Então, gente, ter uma fé verdadeira, mas uma fé, como eu disse antes, que envolva
confiança em Deus, ela vai mover o mundo espiritual ao seu redor. Então, se você ainda não tinha pensado dessa forma em relação à fé, começa a pensar assim agora. Você crê em Deus? Ok, mas você está confiando nele? Você realmente tem fé em Deus? Beleza? E Paulo, ele estava escrevendo essa carta aqui aos romanos, que eram os cristãos de Roma, certo? Daquela época ali. Então, naquela época ali, o que acontecia? Em Roma, no Império Romano, não era a cidade de Roma como hoje existe na Itália, era um império que era praticamente o mundo todo. No Império Romano tinha uma lei, e essa lei era o seguinte: todo mundo tinha que declarar o César, que era o imperador, como o maior, né? Ele tinha que estar acima de tudo e de todos. Então todo mundo tinha que fazer essa declaração, Ave César. Era obrigatório. Significava reconhecer ele como Senhor, ok? Senhor absoluto. Então, quando você fala para uma pessoa dessa que ela precisa declarar Jesus como Senhor, eles entendiam o que o apóstolo Paulo estava escrevendo. É diferente nos dias de hoje, quando a gente fala de Senhor, 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 a gente não tem essa ideia de como funcionava naquela época ali com os caras que estavam vivendo aquilo ali. Então a gente precisa entender isso para vir para o segundo ponto do nosso podcast, que é o declarar Jesus como Senhor da nossa vida. Falar que Jesus é o Senhor não era só uma frase bonitinha que os caras falavam de vez em quando lá para dizer que eram cristãos. Era uma coisa que exigia muita coragem, muita coragem. Era uma submissão total a Cristo. Certo? Era colocar Jesus acima de qualquer autoridade humana, acima do próprio imperador, mesmo sabendo que aquilo ali podia custar a vida deles, certo? Então, ter Jesus como Senhor significa se submeter a Ele, obedecer, fazer o que Ele mandou, abandonar aquilo que desagrada a Ele. E hoje, para uma geração que muitas vezes, né, pelo que a gente vê no dia a dia, tem dificuldade em aceitar a autoridade, é importante deixar isso claro. Ter um Senhor significa abrir mão da própria vontade para fazer a vontade dele. Anota essa frase aí, lembra dela e não esquece. Declarar alguém como Senhor significa dizer que você vai abrir mão da sua vontade para fazer a vontade desse Senhor, para agradar a esse Senhor. E aí, gente, logicamente, volta lá no episódio anterior e lembra, não é por obrigação, é porque a gente entendeu o que esse Senhor fez para nós. Ele nos amou primeiro. Ele morreu no nosso lugar para pagar o preço que a gente nunca teria conseguido pagar. E aí, por entender isso, entender esse amor, entender quem é esse Senhor, eu estou falando de Jesus aqui, logicamente, quando a gente entende isso, a gente quer agradar, a gente quer obedecer. A gente não faz por obrigação e nem por medo de ser castigado, mas porque a gente quer agradar esse Senhor que amou a gente primeiro. Beleza? Então, essas são as duas coisas muito importantes que você precisa entender. A fé verdadeira, que envolve confiança, e o declarar Jesus como Senhor, que significa abrir mão das suas vontades, crucificar sua carne, como a Bíblia fala pra gente, todos os dias, e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não por obrigação, mas porque a gente entendeu quem é esse Deus e o que ele já fez por nós. E como a gente quer agradar a ele, a gente vai buscar sempre fazer a vontade dele e fazer aquilo que ele fala pra gente nas Escrituras. Valeu? Galerinha de Deus, a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe vocês. Até lá!